relação ao nome, quando as pessoas começam a engasgar, eu já sei que sou eu. Eu já vou me levantando que eu já sei que sou eu. Amém? Antes dos irmãos assentarem, eu gostaria de ler com vocês a palavra do Senhor, que está em Jó, que é o tema desta conferência, que está em Jó 14:7, que diz assim, então, a palavra do Senhor: porque há esperança, amém, obrigada, para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém? Podeis assentar, irmãos? Então, como o pastor falou, né, eu sou a Maressa, amiga da Vanessa, né? Eu não pude estar aqui ontem, mas eu acompanhei ela pela internet. E assim como a formação da Vanessa, eu também sou formada em educação física. E a dança entrou na minha vida quando eu tinha em torno de 8, 9 anos. E desde então o Senhor não me deixou mais parar, né? Então eu venho dançando desde essa época. Não vou dizer quantos anos fazem, né, para não fazer as contas da minha idade. Mas, então desde os 9 anos por aí eu tenho adorado ao Senhor com danças. E quando as meninas entraram em contato comigo, né, e já em seguida passaram o tema, eu comecei a buscar então do Senhor algo voltado. E a primeira coisa que a gente faz é pesquisar sobre aquilo que nos foi entregue, que é o florescer, floresça-te em mim. E eu fui buscar então a palavra, né, o florescer em si. Mas aí eu vi que na palavra do Senhor usava uma palavra que dizia brotar. E aí eu fui buscar então o que era o brotar. E de acordo com o dicionário, né, nada em espiritual, sim a palavra brotar, diz sair do solo. Amém? Então já começamos bem, né? Porque o significado dessa palavra diz sair do solo. E vocês puderam presenciar aqui várias coreografias que falaram exatamente isso, né? Sobre se renovar, sobre florescer, sobre se erguer, né? Mesmo aqueles que estivessem caído, levantar, florescer novamente. Então a palavra brotar fala exatamente isso, sair do solo. E uma segunda expressão é resultar. Amém? Então, de acordo com o que nós acabamos de ler na palavra do Senhor, esse texto fala sobre uma árvore. E ontem a Vanessa trouxe alguns exemplos de árvore. Quem estava aqui ontem? Quem assistiu pela internet? Amém? Então muitas pessoas ouviram a palavra de ontem. E ela trouxe, né, alguns exemplos de árvore. E eu espero que nenhum de nós sejamos bolsais, né? Porque o Senhor quer nos levar mais além. Esta árvore da palavra do Senhor, ela era uma árvore normal, que estava plantada, que já tinha crescido, né? Uma árvore que vinha se enraizando e uma árvore que estava ali, bela, né? Buscando crescer. Só que em determinado momento, esta árvore voltou para a terra, né? A palavra do Senhor diz que ela foi cortada e o seu tronco voltou então para a terra. E depois disso, ao cheiro das águas, ela brotou, saindo novamente do solo e resultando em novos ramos. Amém? Vocês estão muito quietos. Eu gosto, né? Eu gosto de uma interação assim, né? Senão eu fico muito quietos. Então a palavra do Senhor nos fala disso, de uma árvore, né? Só que então eu fui buscar o que o Senhor queria trazer para esta noite. E ontem a Vanessa disse que a palavra dela era uma realmente era pré. E eu disse para ela, vamos lá, né? Porque a gente realmente encaixou uma coisa na outra. Vamos continuar. E o Senhor me levou a uma pessoa. Saímos de uma árvore e fomos então para uma pessoa. E essa pessoa foi Davi. Quem está com a sua Bíblia, eu vou pedir para que abra em 2 Samuel. Segunda Samuel 12. Amém? 2 Samuel 12, dos versículos 13 ao 20.
Amém? Diz assim então a palavra do Senhor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito destes lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi, dizendo-lhe, Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Amém? Essa não é uma história de uma árvore, né? Mas é a história de uma pessoa, né? Que era Davi. Davi, ele era um rei, e também em 1 Samuel 13,14 diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, assim como a árvore que foi falada nos outros versículos, ele estava crescendo. Ele já estava de pé, ele estava enraizado, ele era rei e era um homem segundo o coração do Pai. Então ele já era alguém que estava firmado, que estava enraizado. Porém, Davi também precisou voltar para a terra, né? Porque Davi resolveu comparar o que ele tinha com o que os outros tinham. E isso foi bem falado ontem, né? Sobre o reino do Senhor não ser um reino de comparação. Muitas vezes nós começamos a perguntar, né? Senhor, por que o meu ministério não é como o de outra pessoa? Por que o meu ministério não é como o da Rafa? Por que o meu ministério não é como de alguma companhia grande, né? Estúdio do Corpo, Rema. E nós começamos a comparar aquilo que o Senhor nos deu com aquilo que o Senhor deu para outra pessoa. E foi isso que Davi fez. Davi ainda no capítulo 12, no versículo 8, diz assim: e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, né? Então o Senhor falou para Davi: eu te dei tudo o que tu querias, e mesmo assim tu cobiçaste algo que não era teu, né? Algo que era do teu irmão. E quando Davi olhou para o lado, então quis ter o ministério, né? Quis ter algo que não era dele, ele pecou, né? Para quem já conhece a história de Davi, ele mandou então Urias para a batalha para que ele pudesse ser morto, e então ele pudesse ter a esposa de Urias, né? Então neste momento Davi precisou ir novamente para o chão, né? Ir novamente lá para a terra. E o Senhor fala nesse versículo 8, que se ele quisesse algo além, era só ele ter pedido para o pai, né? O pai que já tinha acrescentado tantas coisas na vida dele, estava disposto a acrescentar mais coisas, mas ele resolveu buscar na sua própria força, achando que aquilo que ele tinha, que o Senhor tinha dado para ele ainda era pouco. Amém? Então Davi precisou voltar lá para o chão. Porém, quando ele foi levado para a terra, no versículo 17, diz assim: então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Ele precisou voltar para o chão.
ele precisou voltar para a terra. O que não significa que ele estava longe do Senhor, né? O que não significa que ele abandonou o Senhor. Pelo contrário, ele conhecia o pai que ele tinha. E então ele precisou voltar lá na terra, voltar lá no secreto, voltar lá para o chão, perto do Senhor, né? Ele precisou voltar às suas raízes. Ele precisou fortalecer novamente o seu tronco que havia sido quebrado. Amém? Quando Davi, então, pecou contra o Senhor, ele trouxe junto com isso uma morte, que foi a morte da criança que a mulher de Urias estava esperando, né? Então, quando ele trouxe esse pecado, quando ele resolveu, então, fazer tudo na sua força, ele trouxe uma morte. E mais adiante eu vou voltar nesse assunto, mas já fiquem pensando nisso, amém? Então, no versículo 20, diz assim: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor o adorou. Amém? Ao cheiro das águas, a árvore brotou novamente, né? Como nós lemos antes, quando estávamos falando da árvore. A mesma coisa aconteceu com Davi. Quando ele percebeu tudo aquilo que havia acontecido, quando ele voltou para a terra, e quando ele viu, né, que já tinha findado aquele tempo de estar na terra, de estar prostrado, ele, ao cheiro das águas, né, ao cheiro da adoração, ele levantou. Ele se pôs de pé, ele se renovou, ele floresceu novamente, e então ele foi para a casa do Senhor adorar. Amém? E é isso que nós temos visto nessa noite, né? Pessoas que talvez estejam se renovando, florescendo novamente, e que chegaram hoje aqui à casa do Senhor para adorar ao cheiro das águas. Amém? Então nós vimos duas histórias diferentes. A história da árvore, né, que foi cortada. Ela já era uma árvore forte, uma árvore que estava de pé. O seu tronco voltou lá para a terra, mas ao cheiro das águas ela renovou. A mesma coisa aconteceu com Davi. Ele já estava firmado, ele já era rei, ele era um homem segundo o coração do Pai, mas ele precisou voltar lá para a terra, e então ele pudesse ser renovado. E agora nós vamos falar de nós, né? Porque a história de Davi a gente já conhecia, a história da árvore a gente já conhecia. Então agora vamos para nós mesmos. Estamos de pé, estamos crescendo, muitas vezes estamos enraizados, né? Eu vi umas fotos desse ministério lindo no Face, com umas meninas que estavam desse tamanho, né? Que hoje estão aqui, né? Lindas, né? Então elas já cresceram, elas tiveram uma base, elas foram firmadas, elas estão de pé, elas conheceram o Senhor. Porém, existem momentos em que nós precisamos voltar ao pó, né? Que nós precisamos ser novamente cortados e quebrados, tá? Então não é o caso de vocês, meninas, né? Espero que não. Mas existem momentos, assim como o rei Davi passou, em que nós precisamos voltar ao pó, né? Que nós precisamos botar realmente o nosso rosto no pó e reconhecer que nós não somos nada. E a palavra do Senhor, ela fala lá em 1 Coríntios 10, que aquele que está de pé cuide para que não caia, né? Porque muitas vezes nós começamos então com aquela comparação que foi falada ontem, né? Porque o ministério do fulano não é igual ao meu ministério, porque eu quero chegar onde ele está, e não foi para isso que o Senhor nos chamou, né? O Senhor nos chamou para sermos indivíduos únicos, Ele nos formou de forma especial para sermos nós, né? Eu não conheço muitos nesta noite por nome, mas eu conheço a Daiane e a Rafa, né? São as únicas que eu sei o nome do ministério. E o Senhor chamou a Daiane para ser a Daiane, da forma única que o Deus formou ela desde o ventre da sua mãe, né? Então o Senhor não te chamou para você ser a Daiane. Você pode se inspirar nela, você pode ver nela um exemplo, assim como Paulo falou, né? Olhem para mim, porque eu quero ser um exemplo para vocês. Então vocês possam olhar para a Daiane e dizer: eu quero um dia buscar o Senhor dessa maneira, mas não como ela faz. A maneira como ela faz é dela com o Senhor, né? Mas muitas vezes nós acabamos então olhando para um lado, olhando para o outro, e achamos que aquilo que o Senhor nos deu não é tão bom quanto aquilo que o Senhor deu para o outro. E aí o Senhor nos lembra, né?
nos coloca lá no pó de novo. E muitas vezes nós precisamos ser cortados, nós precisamos ser quebrados, para então voltarmos ao pó e reconhecermos que tudo aquilo que o Senhor nos deu era assim para nós. E era um ministério lindo, era algo lindo que o Senhor queria florescer. Então que nós possamos, quando passar por esses momentos, não dizer assim, Senhor, não aguento mais, e virar as costas. Mas que nós possamos fazer como Davi. Ele se colocou na presença do Senhor, ele se humilhou e ali ele ficou. Por quanto tempo? Pelo tempo que fosse preciso. Então pelo tempo que fosse preciso. Ele sabia que o tempo que ele estivesse ali na presença do Pai se humilhando, neste momento ele estava em oração por aquela criança. Lembra que eu falei da criança, né? Então ele estava em oração, em intercessão. Mesmo ele sabendo que ele tinha pecado contra o Senhor, ele resolveu colocar a vida daquele inocente na presença do Senhor. E hoje em dia, muitas vezes, quando nós caímos, quando nós precisamos... Lembrei, a Vanessa falou ontem, o estar caído não quer dizer que você está em pecado, irmão. Mas quer dizer que muitas vezes a tribulação ao redor é tão grande que nós precisamos ser colocados no pó. Nós precisamos reconhecer de onde nós viemos. Então, enquanto nós estamos caídos e nós olhamos para o lado, então caímos, nós deixamos muitas vidas morrerem. Por que eu digo isso? Porque assim como eu citei o nome da Daiane, muitas vezes as pessoas estão te olhando. Você é um referencial. Nós não podemos nos anular dessa responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Nós somos um referencial e existem milhares de pessoas nos olhando, principalmente uns olhares menorzinhos que nós. Esse florido que vocês viram aqui em cima, de sainhas amarelas, vermelhinhas e brancas, são olhares que estão constantemente sobre nós. Seja na nossa casa, seja no nosso ministério. E muitas vezes, quando nós resolvemos então olhar para o lado e acabamos caindo, muitas vidas que poderiam já ter florescido acabam morrendo. E nós deixamos então de ser aquele referencial que o Senhor nos levantou. Porque nós caímos e estamos em terra. Mas assim como Davi passou aquele tempo em terra e depois se levantou ao cheiro das águas, que no caso dele foi a adoração que ele foi prestar ao Senhor, que nós também possamos reconhecer esse tempo. Se o Senhor te quebrou, te colocou no pó, não fica lá para sempre. O Senhor não quer isso. Muitas vezes nós olhamos a palavra do Senhor e achamos que o Senhor é um Deus cruel, que Ele nos colocou de castigo e vai nos deixar lá eternamente. Mas pelo contrário, Ele é um Pai amoroso. Tanto que quando Ele fala na sua palavra, que se nós tivermos algo contra o nosso irmão, ou soubermos que o irmão tem algo contra nós, é para a gente ir lá consertar e depois ofertar, Ele não está dizendo que é para ti não subir mais na presença do Senhor. Pelo contrário, Ele quer que você conserte tudo aquilo que você precisa consertar. E então venha adorar o Senhor pronto. Que ao cheiro das águas você possa chegar na presença do Senhor realmente renovado e restaurado. Então, nós hoje, quando muitas vezes olhamos para o lado e achamos aquilo que o nosso irmão tem é melhor que o nosso, o Senhor nos coloca no pó. Para que nós possamos reconhecer que aquilo que Ele entregou na nossa mão é nosso. E cabe a nós fazer florescer. Cabe a nós colocarmos cada dia mais água para que venha florescer. Então que nós possamos, em nossos momentos em que nós passarmos pelo solo, nós possamos chegar mais perto do Senhor. Deus, eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu estou quebrado, eu sei que a tribulação está grande. A pobre da Rafa, ela muitas vezes esperava até de madrugada para eu responder para ela, porque o dia às vezes era longo, irmãos. Às vezes a gente passa uns dias atribulados, Então ela teve muita paciência, muito obrigada. Ela teve muita paciência comigo. Ela me mandava mensagem pela manhã, eu ia responder ela quase de madrugada. Então, muitas vezes a tribulação nos coloca no pó, As coisas do dia a dia nos colocam no pó. Mas enquanto estivermos lá, no chão, que a gente encontre ali o momento de buscar o Senhor, de realmente nos colocarmos com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo tudo aquilo que nós deixamos passar, ou tudo aquilo que nós colocamos acima do nosso Senhor. Amém? E quando nós estivermos então lá no solo, lá no chão, talvez este seja o processo que o Senhor está esperando você passar,
para que então você chegue no auge do teu ministério. Né? Aqui hoje é uma conferência de dança, então nós falamos muito, né, dos ministérios de dança. Mas talvez o teu ministério seja intercessão, talvez o teu ministério seja a palavra, talvez o teu ministério seja o evangelismo. Então, se você está em qualquer um desses ministérios, não ache que o ministério do teu irmão é melhor do que o teu. Né? A gente sempre fala que muitas vezes as pessoas querem estar em cima do altar, mas não querem estar na porta cumprimentando quem chega. E muitas vezes quem está lá na porta é um canal de bênção muito maior do que quem está aqui em cima. Né? Nós só somos instrumentos nas mãos do Senhor. E talvez uma pessoa retorne a esta casa, né, aqui na Chama Viva, por causa do porteiro. Porque ele cumprimentou cheio do amor do Senhor. Então não menospreze o teu ministério. O ministério que o Senhor entregou na tua mão é teu. Nele faça florescer tudo aquilo que o Senhor tem entregue para ti. Né? Se você auxilia na limpeza da igreja, faça isso com amor e floresça isso. Porque quem te vê vai perceber em você o amor do Senhor. Amém? Então que o nosso ministério não seja baseado no ministério do teu irmão, mas que o teu ministério seja baseado naquilo que o Senhor entregou na tua mão. E que tu possa, ao cheiro das águas, renovar dia após dia, mesmo que o teu tronco já esteja lá na terra. Amém? Sobre o renovo, sobre o brotar, lá na árvore, né, lá no primeiro, a árvore renovou. Ela gerou novos ramos, né? Ela brotou novamente. No caso de Davi, fala lá no versículo 24, que diz assim: então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Amém? Quem conhece a história de Salomão, né, sabe o quanto que o Senhor o amou. Então Davi, ele teve um momento, né, de erro. Um momento em que ele olhou para o lado e cobiçou aquilo que não era dele. O Senhor então o levou ao pó, o levou de novo ao chão. Mas quando ele renovou, ele trouxe consigo um renovo tão grande, né, que o Senhor entregou novamente para ele a graça de mais um filho, que foi então Salomão, né, que foi esse renovo na vida de Davi, que foi esse renovar, esse resultado, né, esse brotar de Davi resultou em Salomão. E hoje o Senhor quer entregar na tua mão um novo renovo. Amém? Ele quer entregar na tua vida algo novo. Ele quer brotar novamente em tua vida a tua esperança, os sonhos que talvez já estejam adormecidos, né? Como eu falei, o Davi, sobre o tempo de ficar de joelhos. Se já passou o tempo de ficar de joelhos, levanta, renova, floresce novamente, brota novamente, saia do solo. Então que você não fique lá eternamente lamentando aquilo que aconteceu. Não, no tempo determinado, o Senhor te curou, o Senhor te restaurou e Ele está te chamando novamente para levantar. Vocês viram aqui grandes ministrações essa noite. E talvez você tenha um chamado para dança. Talvez o Senhor tenha colocado no teu coração este sonho e você adormeceu ele. Talvez você diga assim: mas eu não tenho mais idade para isso, mas eu não tenho mais a vitalidade para isso, eu não tenho. Se o Senhor te chamou, deixa Ele renovar. Deixa Ele fazer brotar novamente. O tronco estava morto na terra, né? Se o morto reviveu, acho que a gente ainda está em tempo, né? Então não importa que idade você tenha, ou não importa qual foi o sonho que morreu. O Senhor nessa noite Ele quer fazer brotar novamente. Ele quer reavivar o teu sonho. Então que nessa noite nós possamos, assim como a Vanessa falou sobre o bonsai, né, sobre aquela árvore lá pequenininha, ela é colocada naquele vaso e ali ela fica contida. Mas que nessa noite nós possamos expandir, possamos quebrar esses vasos que nos aprisionam, né, que nos fazem ficar pequenininhos, conformados com aquilo que a gente acha que já está bom. Não, assim já está bom, vamos deixar como está.
não preciso continuar, não preciso buscar, não preciso evoluir, mas que nós possamos nessa noite quebrar e expandir as nossas raízes, né? O pessoal que é da dança, né? Que vocês possam buscar no Senhor, né? A Vanessa falou sobre as cópias ontem, né? Sobre ver muito do mesmo, né? Pessoas que buscam imitar, mas o Senhor quer te levar muito além. Não perde a tua essência, não perde a tua raiz, né? Então na dança nós temos algumas evoluções físicas, né? Então a gente começa, desculpa o vício do né? Tô toda hora no né. Na dança nós temos algumas evoluções físicas. Então a gente vai subindo a perna um pouquinho mais, né? A gente vai flexionando um pouquinho mais alguns músculos, né? Então a gente vai melhorando o nosso corpo dia após dia. E na nossa caminhada com o Senhor, nós também devemos evoluir, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Que nós possamos então buscar no Senhor esse renovo. E que se for preciso passar pelo chão, que passamos pelo chão, pertinho do Senhor. Sem esquecer que é nele que nós estamos firmados. Amém? O que o Senhor me entregou para esta noite era isso. Que nós possamos então, cada dia nos renovarmos no Senhor. Florescer, brotar e rebrotar se preciso for, na presença do Senhor. Amém? Pastor?